Olá, turma! Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os processos de separação de misturas. Até o momento, a gente viu que existem misturas homogêneas e misturas heterogêneas. E no nosso dia a dia, a maioria das substâncias, elas encontram-se em misturas. Então, foi necessário que fossem criados, métodos de separação para a gente conseguir substâncias puras, ou para fazer a separação de alguns componentes de determinadas misturas. Para as misturas heterogêneas, que são aquelas que a gente tem mais de um componente e mais de uma fase, a gente consegue distinguir visualmente algumas fases dessas misturas. Por exemplo, no caso água e óleo, a gente vai estudar decantação, centrifugação e filtração. Para as misturas homogêneas, que é aquela que a gente sabe que é uma mistura, por exemplo, água e álcool, mas que tem uma aparência uniforme, A gente vai ver destilação e bônus, a gente vai ver cromatografia também, tá? No material que vocês têm no caderno não tem a cromatografia, mas é um processo muito interessante, então a gente vai ver aqui no vídeo. Decantação. A decantação parte da ideia da sedimentação, De eu ter uma mistura em que um dos componentes é mais denso que o outro. Então, por exemplo, uma água barrenta, se eu deixo essa mistura em repouso num recipiente, aqui no caso é um becker, um copo, como se fosse um copo de vidro, e o barro desce, porque ele é mais denso, e a água fica por cima. Então, eu posso verter, eu posso inclinar esse recipiente, retirar a água e ficar com o barro no recipiente original. Então, essa é uma decantação do tipo líquido-sólido. Posso ter também uma decantação líquido-líquido, por exemplo, aquele caso do óleo e da água. Para isso, a gente usa um funil de bromo. O funil de bromo, você vai jogar essa mistura líquida, o funil tem uma torneira, essa torneira vai ficar fechada. Após um tempo, essa separação vai se estabilizar, e aí você abre a torneira, recolhe a água, fecha, e depois, em outro recipiente, recolhe o óleo. Então, posso ter decantação nesses dois casos. Centrifugação. A centrifugação é uma maneira de acelerar um processo de decantação. Quando esse líquido ou sólido, que é mais denso, vai demorar muito a decantar. Então, a gente faz uma alta rotação, um movimento de rotação, as partículas de maior densidade vão para o fundo do tubo e as de menor para cima, ficam em cima. Então, aqui tem uma centrífuga manual, a pessoa gira e esses dois tubos vão girar e o sólido vai para o fundo enquanto o líquido fica para cima. Também existe a centrífuga elétrica, que é interessante. Em casa, a máquina de lavar tem uma etapa que chama centrifugação. E eu não sei se vocês já repararam, mas o cesto da máquina de lavar tem vários furinhos, que é justamente para quando tiver essa rotação, a roupa molhada vai bater na parede do cesto e a água vai sair. Depois do processo de centrifugação, geralmente a roupa fica mais seca. Filtração. Na filtração, a gente vai ver a filtração simples e a filtração a vácuo. O objetivo da filtração é separar sólidos e líquidos. A filtração simples consiste em ter um funil, dentro dele um papel de filtro e a mistura, sólido e líquido, ela é vertida aqui dentro. Qual que é a ideia da filtração? O líquido passa, o sólido fica. E na filtração a vácuo é utilizado um sistema bastante diferente, do que a gente já viu em casa ou na TV. Tem um funil especial, que é o funil de Buchner, uma rolha para fazer uma vedação, porque vai ser feito um vácuo. Essa vidraria se chama Kitasato, tem uma saída para uma mangueira que fica ligada a uma trompa d'água, uma bomba d'água. E aí quando você liga essa trompa, ela cria um vácuo aqui dentro e a filtração é muito rápida, tá? Essa filtração simples lembra muito o preparo do café, Se você tem um filtro de pano ou de papel e o sólido fica retido no filtro enquanto que o líquido passa por ele. Na verdade, no preparo do café ainda tem um tipo a mais de separação de mistura, que é a extração por solvente.
que é quando eu utilizo um líquido, né, no caso água, numa certa temperatura para extrair do pó do café as substâncias que eu tenho interesse, né? A gente não quer que dissolva todo o pó do café. A gente quer retirar do pó do café o que é interessante na hora de beber o café. Além disso, a mistura, né, a filtração, ela é capaz de separar uma mistura gás e sólido, que é o que faz o aspirador de pó. Ele puxa a quantidade de ar com sólido, né, poeira, pedacinho de papel, enfim, qualquer tipo de sujeira sólida. O sólido fica retido no aspirador de pó e o ar sai. Então também é um tipo de filtração, tanto que no aspirador de pó também tem um filtro. Agora a gente vai entrar na destilação, que é o método de separação utilizado para as misturas homogêneas. Vamos entender primeiro como é que funciona, né, a aparelhagem de uma destilação. A destilação ela serve para separar um sólido muito bem dissolvido num líquido. Por exemplo, se eu pego um pouco de sal e dissolvo em água, ele dissolve totalmente. Então, eu posso separar por destilação. Ou de uma mistura de líquidos miscíveis, ou seja, líquidos que se misturam muito bem, como o álcool e a água. Aqui a gente tem um balão, onde vai ficar a nossa mistura. Isso aqui chama bico de Bunsen. Ele vai aquecer essa mistura. Essa mistura que está no estado líquido vai passar para o estado gasoso respeitando a seguinte ideia. A gente já viu sobre o ponto de ebulição, né, que é a temperatura que um líquido passa para o estado gasoso. Muito bem, imagina que eu tenho uma mistura aqui de água e álcool. O álcool, ele tem um ponto de ebulição de 78 graus Celsius. Quando eu começar a aquecer e essa mistura chegar a 78, o vapor que vai subir aqui é de álcool. E esse vapor vai se encaminhar, né, pela vidraria até encontrar essa outra vidraria que chama condensador. O condensador tem um tubo, né, aqui dentro e por fora dele passa água. Aqui, ó, a água entra por aqui e sai por cima. Essa água resfria o vapor que veio daqui e ele condensa. Ele volta para o estado líquido, por isso que o nome da vidraria é condensador. Como o único vapor que tinha aqui era álcool, por que não tinha água? Porque a água só vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius, perdão, 100 graus Celsius. Então, a 78, quando eu vejo aqui no termômetro 78, eu sei que é só o etanol. E aí ele vai começar a gotejar e a gente pode recolher ele no Erlenmeyer ou num Becker. Depois que todo o álcool sair, essa temperatura aqui vai continuar subindo e aí sim eu vou ter a saída da água. Aqui tem um desenho esquemático para você entender, por exemplo, uma destilação de água do mar. Ó, tá aqui a mistura aquecendo. Ó, o vapor começa a subir, encontra a parede fria e aqui, ó, cai a água destilada. O sal vai ficar nesse balão aqui. O ponto de ebulição do sal é altíssimo, não tem nem como ele sair junto com a água, vai sair só água mesmo. E é interessante que a destilação é utilizada em diversos processos, mas um deles é a produção de bebidas destiladas, como a cachaça, por exemplo, né? É feita a fermentação do caldo de cana e depois é feito a separação daquele álcool que foi produzido naquele caldo. Além da destilação simples, existe a destilação fracionada. E o maior exemplo que a gente pode ter disso é o petróleo. O petróleo é uma mistura de muitos componentes, né? O petróleo bruto, ele vai passar por uma caldeira e com o aquecimento, em cada faixa dessa eu tenho a saída de uma substância diferente, depende do tamanho da substância. Quanto mais pesada, maior a temperatura para ela sair, então ela sai mais para baixo. Quanto mais leve, por exemplo, os gases, né, com até 4 carbonos, eles conseguem subir, né, passando por esses pratos, são resfriados lá em cima e a saída é em cima. Então, para cada prato desses, a gente tem a saída de um componente diferente. Cromatografia. Croma quer dizer cor e grafia quer dizer escrita. Então, é a escrita das cores. Eu vou comentar com vocês aqui um caso de cromatografia.
por exemplo, do pigmento de uma caneta preta. O pigmento de uma caneta preta pode ser uma substância pura, um pigmento preto escuro, ou uma mistura de pigmentos. Como é que funciona a cromatografia? A gente vai ter um becker, aqui embaixo tem um filete, né, de um solvente, pode ser álcool, acetona, água, pode ser uma mistura. Aqui a gente coloca um papel de filtro recortado, né, com um retângulo, e uma gota, né, uma bolinha, no caso da caneta, da nossa amostra. Existe um efeito de capilaridade, que é quando você encosta o papel no solvente e ele sobe pelo papel. O que vai acontecer depois de alguns minutos? Quando esse solvente começar a subir, se a nossa amostra desconhecida aqui, né, tiver um pigmento que interage melhor com esse líquido, ele vai subir junto com o líquido. Se eu tiver um pigmento que interage mais com o papel, ele vai ficar mais esparramado aqui pelo papel. E aí, pela diferença de cor, a gente consegue saber quais são os componentes dessa mistura. Então, ó, aqui começou e aqui no final o resultado. Então, a gente viu que essa tinta da caneta, na verdade, é uma mistura de pelo menos uns 3 componentes, né? A gente está vendo esse roxo, alguma coisa meio amarela aqui e o azul. Essa mancha aqui é a amostra que ainda não abriu totalmente. Muito interessante, né? Agora é hora de estudar. Se você precisar rever o vídeo, reveja o vídeo, leia a apresentação, leia o material que tem no seu caderno e responda o questionário. Bons estudos!